E aí, pessoal? Vamos começar uma live aí. Daqui a pouco o Guilherme vai entrar aqui também. Vamos lá. E aí, Gui? Troi? Fabinho? Retori? E aí, Gui? Bom, Deu certo? Deus. Sua cabeça tá mais branca ou impressão minha? Não, é lustra na minha careca aqui. Deixa eu aumentar o volume. E aí? Tranquilo? Peraí que só... Fala devagar. Sua conexão que tinha travado. Como é que tá aí? Tá me Tranquilo? E agora? escutando? Tô bem. Vou olhar a luz aqui atrás de mim. Acho que vai melhorar agora. Não, é de cima aqui que tá ruim. Entra aí, pai. Vê como é que tá a imagem de nós dois, por favor. Seu pai tá aí? Aí, melhorou. Seu pai tá ouvindo? Tá Melhorou? ouvindo aqui. Tá, melhorou e você melhorou também. Que você tava meio travando. Mas pode ser conexão. É, não, mas agora tá muito boa. Tá. É luz. Vocês estão bem. Bem mal. A gente não escuta você, não. E aí? Vamos Ué, lá? bora. Vambora. Entra online aí, Patrick, Bibi, William. Ô, William, eu vou colocar chapéu de touro no você, meu. A live aqui, a gente quer fazer uma coisa bem descontraída, uma coisa bem legal. A gente tem algumas coisas bem legais para falar aqui, conversar. A ideia é conversar um pouquinho sobre todo o consultório até agora. Acabei de atender, então foi meio corrido aqui até para montar as coisas. Falei sem Ô, tá todo mundo mandando você parar de falar. Ô, Bas, você está falando demais aí atrás. Não, tá difícil. Olha a Marcelo chegou... galera toda aparecendo aí, ó. Não, chegaram aqui fazer uma algazarra. Todo mundo aí, a família toda, estão sem prestigiar. Só falta o Luquinha agora. Não, o Lucas tá por aí. O Lucas tá no sofá ali assistindo televisão. É. Mas a gente propôs, né, falar hoje aqui, Gui, sobre reutilização de lima, né? É uma coisa que é um assunto sempre polêmico, estão sempre perguntando a gente nos cursos, onde a gente vai, sempre tem alguém perguntando sobre reutilizar lima ou não. Quantas vezes reutilizar, quantas vezes eu reutilizo, Se quem acha que reutiliza. deve, se acha que deve utilizar, se acha que não. Isso. Por quê? Por que sim, por que não, né? Então, geralmente, isso aí é uma coisa que a gente sempre está perguntando. Reutilizar quantas vezes? É uma mesma pergunta, que é uma pergunta bem parecida com o que sempre fazem para a gente, é que qual lima que você usa para fazer um canal, né? Então, isso sempre tem esse questionamento. Pergunta assim, mas qual que é a fórmula de bolo? Qual a sequência que você usa? Quantas limas você usa para fazer um canal? É, essa é maior, né? Quantas limas você usa? Que é uma coisa incrível, porque o cara não fez um planejamento, às vezes a maioria dos alunos, o cara não viu isso, não viu o canal, não viu o cliente e já quer ter na cabeça com quantas limas ele vai fazer o canal ou não vai fazer o canal, né? Então, isso é uma coisa que sempre está na cabeça do aluno e que as pessoas sempre estão perguntando para a gente. Eu gosto muito de falar, Ih, quando eu parece que falo travou. por que fratura lima, por que o cara erra com tanta sequência. A gente vê, né, o Gui, outro dia,
acho que num site, no Face, no grupo no Face, o cara falando. Não, entrei a primeira vez com a Lima, nunca usei e ela fraturou na primeira entrada. Né? Que é uma coisa Sim. comum que a gente ouve. Mas já peguei uma 2505 novinha, entrei no canal, ela quebrou. Aí, E o canal era reto, tá? Geralmente o É. canal é reto. Não, e aí a gente pergunta, mas como é o canal? Qual que é o canal? Aí o cara manda uma radiografia, né? Uma radiografia, o quê? Que a gente não enxerga nada naquela radiografia. A gente não tem nem ideia. A radiografia é de película, muito mal revelada, muito mal fixada, cheia de mancha, às vezes, e que a gente não sabe nem o que é, né? Sim, sim. Então, o cara ele tem o desplante, muitas vezes, de falar que fraturou uma lima, fraturou pela primeira vez de uso, e que manda aquela radiografia, desculpa a palavra, sem vergonha para a gente avaliar, né? Que é uma coisa bem natural da gente ver nesses casos todos aí. Então, eu gosto muito de falar que um avião não cai, né, por causa de um erro, né? O avião ele cai, geralmente, com Uma erros. somatória de erros. Justamente. E, geralmente, o erro começa onde? Em solo. O primeiro erro começa no basicão, lá embaixo. Né? Então, fraturar um instrumento, muitas vezes, não é o problema de um erro que a pessoa cometeu. Às vezes, ela vem cometendo erro desde a radiografia. Então, ela já não enxergou nada naquilo. Né? E aí você fica pensando, pô, mas como é que o cara conseguiu quebrar num canal reto desse? E a maioria das vezes que a gente vê também, né, Gui, são os canais. Estão falando que minha conexão está ruim. Minha sua imagem está um pouco desfocada, a qualidade está baixa. Eu acho que é luz, hein? Peraí. Não. Está fora de foco de transmissão. Olha se era isso. Não. É a conexão. Quando a conexão está um pouco lenta, ele diminui a qualidade da transmissão da imagem. Tá, então peraí. Vamos fazer o seguinte, Pri. Já que nós estamos aqui, eu vou explicar por que a imagem está ruim. A imagem está ruim porque nós estamos fazendo aqui, ó, mandando um atomo direto. Então, nós vamos simplesmente cancelar a transferência. A imagem agora vai melhorar bem. Pode dar uma melhorada. Sugando a internet. Hã? Pode ser. Está me sugando a internet do cão aqui. Já melhorou já. Melhorou? Melhorou. Agora já dá para ver que a sua semelhança com o velho da van. Aí, você não sabe a história do velho da van. Um dia eu te explico. Aí, legal. É porque estava fazendo um e-transfer de uma tomografia, então a conexão estava muito ocupada com a toma. Aí eu cancelei a toma, agora depois eu repasso ela, porque é para uma colega. Agora está show de bola. Então, é para a Ju, ela está aí online, ela esteve aqui no consultório hoje, ficou o dia inteiro aqui hoje. Mas o negócio de fraturar a lima, como a gente estava falando, né, Gui? Não é um fator. Geralmente, são vários fatores que levam a uma fratura, a um erro, né? Que é uma coisa super chata para a gente. Eu acho que a coisa que me dá maior dor de estômago no consultório seria fratura de instrumento. Acho que não no meu, no de todo mundo. Né? E ela é instantânea, né? Ela é instantânea. Na hora que você puxa, você já sabe. Putz, ficou. A gente que trabalhou com sistemas mais antigos, outro dia alguém estava falando do Quantec, né? O velho da van está aí, ó, João Batista, velho da van. Quando a gente trabalhava com o sistema Quantec, que não tinha tratamento térmico, não tinha nada, cara, era igual um macarrão quebrando. A gente entrava e só ouvia o clec, clec. Nós quebramos lima pra caramba. Então, se eu estou falando de uma coisa que eu entenda de fratura de lima, né? Eu quebrei muita lima, muita. Não vou mentir, mas também já fiz utilização aí. Nós batíamos campeonato
de quem quebrava, quem usava mais lima, né? É. Então, o seu pai é prova disso, é testemunha que a gente atendia os clientes de um convênio aí, que era brincadeira. Chegamos a usar 25 vezes a mesma lima. A lima estava mais lisa do que tudo na época que tinha que testar para ver até quando aguentava na boca e descer na mão, né? Para ver até quando aquela lima aguentava. Então, a experiência disso a gente tem violenta quanto a quantas vezes usar, por que reutilizar, por que não reutilizar. Eu gosto muito de falar que 3 coisas influenciam demais no reutilizar ou não reutilizar, né? Eu gosto de colocar, até uma vez eu dei uma aula sobre isso, que 3 fatores básicos pegam nisso aí, né? Não sei se o slide, a foto aparece inteira aí, né? Aparece. Então, eu falo que nós temos 3 causas básicas, uma anatômica, uma financeira e o fator humano. Você pode ver que em acidentes de avião é a mesma coisa. E geralmente, quando você vai fazer aqueles testes todos, por que o avião caiu, que os caras reconstroem o avião, refaz tudo, na hora que eles vão ver, 90% é o quê, Gui? Humano. Erro humano. Então, geralmente, a gente gosta de brincar, né, que geralmente o que produz esse erro está entre o motor e a lima. Né? É a Mãozinha. mãozona do colega. Não tem como. E o que a gente definiria? Eu acho engraçado que o cara querer saber quantas limas eu vejo, quantas limas eu trabalho, e a gente já sabe o que a gente vai encontrar num canal, né? Então, nesse caso aqui, vamos falar de canais de molar, que são geralmente onde ocorrem as maiores fraturas, né? Quando a gente fala de fratura de instrumento, a gente pode olhar que 80% a 90% é em molar ou pré-molar, que tem aquele istmo, que tem aquela área bem estrangulada no meio, né? E o fator primordial que a gente esquece, né, que a gente aprendeu, são coisas básicas que vêm da odontologia básica. Pô. Esse cara aqui, ó, quem sabe quem é aí, bota aí nos comentários, ó, esse cara já falou isso em 1917, bicho, tá? Esse aí não sou eu quando tinha cabelo, viu? Nem cavanhaque. Esse aí é outro cara. Quem era aí? Esse cara aí, ó. Vamos ver, alguém sabe aí, ó. Tem muita gente escrevendo aí, abobrinha. Quem era? Velho da van. Quem mais está online aí, ó? William. O William já acertou ali, ó. É o Hess, não é Haas, não, viu, William? Haas é corredor de Fórmula 1, é Hess. É com E. O Hess já mostrava isso aqui pra gente, ó. Então, um sistema de canais totalmente, né? Anatomia totalmente, bicho. Complexa e variada. Justamente. Que não se repete nem de um dente para o outro, né? Então, o cara quer usar, quer saber quantas limas eu vou usar para um canal, quantas limas eu vou fazer, sendo que ele não tem nem o básico do que seria, né? Então, no fator anatômico, eu gosto muito de falar que quem comanda no fator anatômico é o dente, bicho. O dente é o rei. Né, Gui? Antes da gente falar qualquer coisa, nós temos que pensar. Vamos ver primeiro o dente, não primeiro. O cara quer primeiro saber quantas limas ele vai usar, qual instrumento ele vai usar, sem antes lembrar que quem comanda, infelizmente, é o dente, né? Eu gosto bem de colocar que quem é o senhor da endodontia é a anatomia. Cara. Não tem como. Então, depois que eu olhar a anatomia, que eu olhar estudo, aí sim eu vou pensar no quê? Quantos instrumentos eu vou usar? Quais instrumentos você vai usar? Justamente. Mas o cara não, ele inverte a ordem. Ele quer primeiro saber quantos instrumentos, qual instrumento ele vai usar, para depois ele ver a radiografia. E outra, quer usar o mesmo instrumento que ele vai conseguir usar no incisivo, ele quer usar no molar com classe 3. Justamente, ele quer a fórmula de bolo.
aquele caso, eu lembro que nós estávamos comentando aqui agora, da 2505 fraturada num canal que o cara falou que era reto. A primeira pergunta, que eu acho que foi até o Fabinho que estava conversando com o cara e perguntou, foi assim, mas você entrou de cara com esse instrumento? Você fez algum pré-alargamento? Você entrou com uma lima de patência? Não. Não. O cara não fez nenhum curso, ele viu uma aula, comprou o instrumento e entrou de cara com a 2505 no médio vestibular de Molar. Quer dizer, às vezes dá certo, às vezes dá certo, né? Às vezes você vai com ela no ápice, de primeira, não vai, Gui? Vai. Ou às vezes comigo. Mas você vai falar que isso é a normalidade da sua clínica? Não, não é e nem deve ser, né? Porque é um risco totalmente desnecessário de se correr. Justamente. E olha, eu achei interessante que eu estou batendo um papo com você, nós somos uma geração, né? Nós temos aí uma diferença de quase 5 anos de formado só. Duas gerações completamente diferentes, mas que trabalharam o mesmo pensamento. Trabalha antes a imagem, faz o que a gente faz, né? Eu gosto muito de falar que é o planejamento. Eu adoro um termo que eu tenho usado, né? Que é o planejamento endodôntico, é o mapeamento endodôntico. Eu adoro esse termo aqui hoje, né? Então, hoje eu faço um mapeamento antes, com radiografia, com tomografia, o ideal com tomografia. Para mim, eu estava agora discutindo com a cliente aqui, que queria me convencer de não fazer 2 tomografias. Eu falo, vem cá, eu só trabalho com 2. Ela falou, então eu vou fazer com outra. Eu falei, pode fazer, não tem problema. Agora, aí a pergunta que eu fiz para ela, se eu não tivesse feito a tomografia inicial, você saberia que estava com esse problema? Ela está com uma dor que ninguém descobriu o que era. Eu fiz a tomografia. A de ontem lá, a que nós discutimos ontem lá, do diagnóstico da osteite. Não, não é essa, não é outra. Cara, minha vida aqui não está nada fácil. Essa é uma doida de jogar pedra. E ela comentando que não, mas ela não quer fazer a tomografia. Para convencer de fazer a primeira, eu morri. Foi um parto. E agora ela quer me convencer, ela quer fazer o canal, mas ela não quer fazer a segunda tomografia. Eu falei, olha, não adianta. Eu vou fazer, porque se eu não fizer, eu não vou estar satisfeito com isso. Então, os protocolos, alguém escreveu muito bem escrito aí, os protocolos são feitos para serem seguidos. Pô. Sim. Se a gente baseia em protocolo, se a gente faz um mapeamento endodôntico, se a gente sabe, né, onde a gente vai entrar, né, se a gente tem como ideia que a anatomia que vai nos guiar em cima disso, aí fica muito mais fácil de saber qual instrumento a gente vai usar. Sim. Né? Sim. Agora, tudo bem. Então, vamos lá. A gente pega um caso, por exemplo, né, de anatomia. Um caso desse, que houve fratura. Esse caso nem é meu. Né? Esse caso, se eu não me engano, é do Patrick. Patrick ou Débora, eu não tenho certeza. Né? Um instrumento desse, parece que aí foi uma 2501. Isso aí não teve erro nenhum, cara. É o fator anatômico. Olha onde a lima entrou e onde ela ficou. Tem como uma lima dessa sair sem fraturar? Tem casos que a gente consegue que ela vá e não frature. Mas muitas vezes o desconhecimento dessa anatomia, quer dizer, se o cara tivesse uma tomografia e soubesse que esse canal tinha esse ângulo e ia saber aí, com certeza essa lima não fraturaria. Porque ele não ia tentar levar de cara aí, né? Passaria uma manual antes, até uma 20 manual, talvez. Justamente. Ele prepararia isso para um instrumento rotatório. Com certeza, esse instrumento aí deve ter sido o primeiro uso, acredito eu, né? Pela anatomia que estava. Casos igual que outro de anatomia típica é esse. Ó. Olha lá onde o danado foi fraturado. Uma dupla curvatura, uma saída lateral bem lá no ápice, né? Raciocinar em 2D, para quem já trabalha com imagem 3D, hoje é complicado. A Júlia, dos endolómeros, passou o dia hoje aqui no consultório, a gente ficou discutindo vários casos de tomografia, tudo, e ela falou que não vai conseguir mais trabalhar sem tomografia daqui para frente, pré e pós, né?
Sobre pré-alargamento, eu estou vendo a gente colocar ali pré-alargamento em todos os casos. Eu não concordo que isso vai diminuir o índice de fratura, tá? Eu acho que muitas vezes isso vai aumentar o desgaste do dente, né, Gui? Você concorda com isso também, né? Concordo. O pré-alargamento é uma manobra, acho legal. Já trabalhei muito com o crown down, fazendo pré-alargamento e chegando lá embaixo. Mas hoje, com as limas que a gente tem de taper bem Reduzido. reduzido, justamente, e com tratamento térmico, né? Que é uma outra coisa violenta da indústria hoje, pô. O que a gente comentou aqui das Quantex que quebravam, o tratamento térmico mudou completamente essa noção, essa ideia de que toda a lima você precisa de pré-alargar antes. Sim, sim. Né? Hoje, aquele acesso reto que era preconizado para justamente evitar a fratura de lima na primeira curvatura da entrada do canal, hoje em dia ele não se faz mais necessário. Porque você tem a lima, você consegue hoje em dia, você precurva uma lima rotatória. Você precurva ela e você coloca ela pré-curvada dentro do canal e encaixa ela no contra-ângulo. Antigamente você precurvava... Que é uma manobra sensacional, né? Exatamente. Você passar degrau, você passar... Simplesmente dobra a lima na mão, leva ela, levo muitas vezes na mão, né? Agora tem até um cabinho que acho que foi o Jaci de Brasília que inventou, né? Que você coloca o cabinho na lima, leva para ficar mais fácil, aumenta o diâmetro ali da ponta, e aí você leva a lima na mão para passar degrau, para fazer curvatura abrupta, né? Muitas dessas coisas funcionam maravilhosamente. Mas o fator anatômico, igual esses casos que a gente tem falado aqui, é uma coisa que é difícil. Vai quebrar a lima de primeiro uso, vai quebrar a lima de quinto uso, né? Isso aí não tem como a gente discutir que não vai haver fratura. Agora, outro tipo de fratura muito comum que a gente estava discutindo, vou dar um exemplo aqui desse caso. Esse caso é um caso meu que fraturou uma lima e quebrou muito. E era lima nova, não era lima velha. Que é ligado à anatomia também. Molar inferior, ínstimo de molar inferior. Quando a lima entra, dependendo do torque e dependendo da velocidade que você entra, ela vai fraturar. Você imagina que a lima está numa anatomia muito maior, o motor está recebendo uma informação que ela está girando de uma forma muito maior. De repente, ela entra para dentro do ínstimo, que tem uma anatomia totalmente diferente do que é. Não tem como, ela vai fraturar, né? Então, eu gosto muito de falar que molar inferior, que canal se une também, né? Que ela faz aquele S, ela entra num canal, depois ela muda para o outro, você pode estar usando lima rodada, lima de primeiro uso. A anatomia, nesse caso, é o que vai ser o fator decisivo, né? Então, a gente tem que olhar isso sobre esse lado da anatomia. Então, não adianta. A anatomia, se você não souber a real anatomia, né? Muitos estão falando aqui de custo de tomógrafo, que isso não é uma coisa para todo mundo usar. Eu concordo. Então, eu sou um cara abençoado, eu tenho tomógrafo aqui dentro, mas é questão de tempo para vários terem. A tecnologia vai cair de preço, né? E vai ter acesso, mas todo mundo tem um tomógrafo na sua cidade. Você tem um tomógrafo próximo. Então, você pode pedir uma tomografia pré, você ter um mapeamento, para você entrar nisso, né? Então, não tem como você dar desculpa, o tomógrafo não é a minha realidade. Pô, se você mostra para o cliente que ele vai gastar aí 250, 300 reais, mas olha a anatomia, você tem como demonstrar como é aquele canal para ele, é totalmente diferente, né, Gui? E outra, você consegue saber também se dá para solucionar ou não dá para solucionar, porque às vezes você pega um raio-x e fala, não consigo.
E, na verdade, você não tem nem ideia do que você vai enfrentar. Na hora que você vê o negócio, você pede a tomografia depois que você já fez o problema, né? Justamente. A maioria, isso aí foi uma boa colocação. A maioria já começa a tentar usar a tecnologia, naquele aí que a gente fala, o avião já está em voo, aí ele tenta entrar com a tecnologia para ver aonde ele vai. Ele estava em voo cego até aquela hora. Aí o cara pede a tomografia para quê? Para ver o que ele está errado e o que tem de errado. Então, isso aí também é piada. Mas vamos voltar ao foco aqui, que nosso foco não é tomografia, né? Esse caso do mapeamento, a tomografia é o ideal. Ou, gente, até uma radiografia de qualidade, usando técnicas radiográficas de qualidade. O que eu tenho visto de radiografia ruim na rede social é gente aplaudindo, batendo palminha lá para casa, que não dá para ver nada, né? Então, o cara está querendo... aquele negócio, o cara acertou uma com a radiografia ruim, aí ele desqualifica toda a radiologia que ele faz para fazer qualquer outra coisa, né? Para fazer coisas de péssimo uso. Então, a gente sabe que a anatomia, gente, não tem como. Esse aí é um fator que, se você não tiver uma ideia, pelo menos, tridimensional, qualquer tipo de lima vai fraturar. Nova, usada 5, usada 3, usada 10 vezes, né? Então, o fator anatômico é um dos que a gente tem que considerar demais. O fator financeiro. O fator financeiro para quem me conhece aí, sabe que eu tenho pós em administração, marketing. Então, é uma coisa que eu levo muito em conta. Agora, tudo bem. Gui, eu vou ser sincero, eu não sei preço de lima. Muitos vão falar porque eu sou um dos donos da ISE, mas eu não sou dono da ISE, tá? Eu não sei o preço de uma caixa de lima. Quanto que está nessa promoção nova aí? Se não me engano, 136, eu acho. R$ 136 a caixa de lima nova, né? Que daria para você fazer um dente. Vamos 4 dentes, aí, né? 4 dentes. São 4, 25,05, você faz 4. Então, imagina. Tudo bem, mas você compra 4, uma de cada, para fazer um joguinho. Vamos supor que você coloque uma 2501, uma 1505 e uma 2504 ou 2505, para quem quer alargar um pouco mais, né? Então, bicho, é R$ 147 que a Alessandra colocou aí. O cara, muitas vezes, ele coloca como fator econômico. Não, mas eu não consigo, eu atendo convênio e não consigo fazer com uma caixinha só, com uma liminha só. Eu não consigo fazer o caso completo que eu tenho para fazer. Aí o cara quer reutilizar 3, 4 para ganhar mais no fator econômico, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque o que acontece é o seguinte, eu gosto de fazer uma comparação que a lima, para mim, ela funciona meio como uma parede de barbear, né? Eu gosto de botar, adoro essa imagem aqui. O que acontece numa lima, depois que você começa a usar ela pela primeira, segunda, terceira vez, se você pegar a lima e olhar no microscópio, muitas vezes você vai ver isso. Você vai ver uma aresta da lima. A lima aquela não estirou. Ela está com a aresta amassada. Ela sofreu um estresse para corte, para tudo, né? Que deformou essa lima. Então, eu gosto de comparar muito com lâmina de barbear. O que? No fator econômico, o que o cara faz? Ele começa a reutilizar a lima, que vai chegar uma hora que ele vai ter que fazer o quê? Vai forçar para cortar. Botar força. Então, isso é o que eu falo. A maior causa de fratura de instrumento, meu amigo, para mim, na minha visão clínica, da minha clínica aqui, é toda vez que eu falo assim, eu acho que vai dar mais um pouquinho. E eu peso um pouco mais na mão. É sempre mais uma. É isso. Eu acho que ela desce mais um pouquinho. Você está sentindo que a lima está... Você está sentindo aqui o motor dando uma chiada. E você, em vez de você tirar, às vezes ir com a manual, ou às vezes até como o colega aí, né, falou do pré-alargamento, você vai e bota mais um pouquinho de força na lima. Isso aí é fatal. As últimas vezes que eu fraturei lima, você pode ter certeza que foi nessa última forçadinha, né?
E o cara, quando ele atende convênio, quando ele quer fazer isso, muitas vezes ele quer andar rápido, né? Ele não quer ficar... Eu tenho que acabar esse dente logo para... Porque se eu aumentar muitas sessões, o preço do convênio, que é barato, vai me pagar barato. Então, ele bota mais pressão, né? E faz o quê? Bota lima já sem corte. Então, ele já está com uma pressão ali do custo, uma pressão de tempo e com o instrumento já chegando no limite. Por isso que eu falo, o cara que trabalha com convênio, ele tinha que usar só lima nova. Ah, mas o convênio paga R$120 para fazer o molar, então muda o convênio. Porque esse tipo de convênio com 120, você pode usar lima usada que você está pagando para trabalhar. Eu te garanto isso. Isso aí eu te mostro em planilha, eu te mostro tudo, né? Mas o que eu gosto de muitas vezes falar desses casos do aumento da força apical, né, como um dos fatores da pressão apical na lima, muitas vezes eu gosto de citar alguns artigos e eu lembro que quando eu fui fazer meu trabalho de monografia, que era em 1990, eu li um artigo sobre o uso de light speed, que era uma coisa que quebrava igual... Para quem não conhece light speed, foi um instrumento rotatório baseado em gates, ele era de aço. E os trabalhos mostravam, se você olhar, o que está em negrito, olha lá, a maior causa de fratura é muita pressão, a maior causa. E os outros trabalhos, a maioria dos trabalhos que a gente olhava, todos os trabalhos que a gente colocava lá, uso de muita pressão, força apical durante a instrumentação. Então, o cara quer fazer o quê? Botar força. Parou de cortar a lima. A lima já não está com aquele corte ideal. Já está dobrando, como a gente mostrou, que ela geralmente, a lima com tratamento térmico, é uma lima mais macia. Ela começa a dobrar, né? Ela estica antes dela fraturar, ela dá uma distorcida, vamos dizer assim. Mas aqui nesse caso ela não está nem distorcendo, aqui ela deu uma dobrada. Sei. O caso de distorção, Gui, que é o caso que a gente coloca também, né, que é um aviso. Então, isso ainda tem esse grande... Aí, na hora que a gente for falar do tratamento térmico, eu gosto de citar isso, né? Um canal, geralmente, muito de nível difícil, né? Muitas vezes, a lima te avisa antes dela fraturar, né? Sim. O tratamento térmico. Aí nós vamos falar de um fator da lima que mudou, né? O tratamento térmico, para mim, foi o grande divisor de águas do uso dos instrumentos rotatórios. Sim. Depois que a gente conseguiu, né, implementar o tratamento térmico e conseguimos diminuir, por isso nós conseguimos diminuir massa, diminuir taper, fazer limas mais finas, fazer um preparo, desgastar menos, né? Fazer um preparo mais conservador, tudo isso para mim, lógico que tem um resto da engenharia embutida nisso, né? Design, máquinas mais modernas, mas o tratamento térmico é o divisor de água, né? Isso aí a gente sabe, tanto que todas as fábricas saíram para o tratamento térmico, né? Não tem nenhuma que não faça. Todo mundo faz. Mas lembra que no começo nós éramos criticados pelo tratamento térmico? A lima estava muito mole, estava muito sensível. Macia. A lima não corta igual, você lembra? Sim, sim. Eu gosto de ouvir essas coisas hoje, porque nós apanhamos demais, né? Apanhamos primeiro em patência com de Deus, apanhamos depois com o uso de rotatório, a gente preconizando mais rotatório que reciprocante. A gente gosta do reciprocante, a gente não tem nada contra, mas a gente acha que o rotatório satisfaz e tem um trabalho muito mais eficiente. E depois com o uso do tratamento térmico. É uma coisa, o tratamento térmico foi o grande divisor de água da metalurgia na fabricação de limas, né? Sim, sim. Quanto a custo-benefício, aqui eu queria falar, até nós estamos falando um pouquinho de lima, tem gente falando aí que a lima da Isa é a melhor. Olha, isso aqui eu vou dar um testemunho de... Aqui eu estou falando como amigo do Henrique, né? Como amigo mesmo da família Bassi. A gente roda o mundo inteiro.
A gente vai para a Alemanha, para o IDS, a gente vai para a China, a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai para a Europa. Lá fora, a gente consegue testar as outras limas. Coisas que nem chegaram no Brasil, a gente conseguiu testar antes no IDS. Vocês lembram disso? A gente pega as limas e testa. Eu garanto, isso é a palavra é minha, que a melhor lima do mundo hoje é a lima da Easy. Não tem. O cara fala assim, eu vi uma lima, não sei onde. Manda pra gente. Hoje eu não vejo uma lima melhor no mundo que a da Easy. E não é aqui porque eu trabalho com isso, que eu sou amigo do Bassi, não. Porque se eu achasse uma melhor, eu ia mostrar para ele e falar, tem uma lima melhor do que a sua hoje. E é difícil. É difícil a lima hoje, com o tratamento térmico, com a qualidade que a gente faz. Né? O tratamento térmico, é o que você estava falando, ele deu essa chance para a gente. Ó. Esse aviso, ele dá essa chance da gente tirar a lima antes dela fraturar, né? Esse alongamento. Então, o cara hoje, mesmo colocando pressão, forçando mais a lima, ele ainda tem a chance de não fraturar a lima. Mas o cara não tem jeito, a lima não fraturou. Outro dia eu ouvi uma ótima, se a lima alongada desse jeito, se a gente colocar ela tem aquele papo, né, de colocar para aquecer, ela vai voltar, expira e pode reutilizar. E eu vi um cara na internet falando que isso é possível. Então, a gente ouve algumas coisas na internet hoje que são piadas, né? Se você vê esse trabalho que está aqui embaixo, que foi o trabalho de Tonamaro, sobre deformação plástica das limas da Easy, é uma coisa absurda, comparativamente às outras marcas, o tanto que a lima da Easy consegue, ela aguenta o estresse, né? Sem deformar e sem haver o risco da fratura. Sim. Então, no fator que se diz a lima, hoje nós estamos bem demais em cima disso. O que eu gosto muito de dizer é que os alunos também perguntam qual que é o dente difícil para mim. Eu falo, olha... Premolar inferior de 3 canais. Não, até que eu não considero pelo bloco de dente. É uma pergunta bacana de ser feita, né? Eu considero o dente difícil hoje, ele pode ser um molar, ele pode ser um pré-molar. Mas ele é o quê? Ele é longo, e fino. É um dente mais longo e atrésico. Esse é o mais difícil. Por exemplo, esse molar aqui, ó, as médias vestibulares tinham 25 e o palatino tinha 27, 28, eu não lembro. Mas era um dente altamente atrésico. Eu lembro que eu gastei 3 limas 1505 em apenas um dos canais para descer. Sim. Né? O canal achatado, William, até que você citou aí, o achatamento não é difícil de instrumentar. O achatamento é difícil de limpar. Aí já dá uma live para um outro, anatomia de achatamento, de ínstimo. Depois que você trabalha com tomografia, né? Eu já falei isso várias vezes, eu achava que o meu problema era anatomia. Meu problema hoje não é mais anatomia. Meu problema hoje é microanatomia. O tomógrafo está me levando para um patamar diferente dessa mudança de pensar. Aí eu já estou pensando numa mudança de instrumentar, de limpar, não só eu, né? Os grandes endodontistas do mundo já estão pensando assim. O Bassi estava relatando aí conversas com Bucana, conversas com... Como é que é o nome daquele outro lá nos Estados Unidos? Ben Johnson. Ben Johnson. Você está conversando com o Murgel mesmo aqui no Brasil, mesmo já falando que nós vamos ter que mudar a forma de preparar canal. Vai ser diferente, vai ser menos lima e vai ser mais lavar, vai ser sistema de pressão, porque o que a gente está vendo com a microanatomia e várias vezes a gente não vai conseguir, né? Então, quanto ao fator aí de econômico, a gente tem que levar em conta o fator financeiro, né? Uma coisa que eu gosto de colocar é o seguinte, o cara olha só quanto ele vai economizar para reutilizar várias vezes aquela lima. Só que ele esquece que quando ele fratura uma lima dessa... Ele demora 20 dias para tirar. O tempo que ele... Primeiro, o estresse que ele vai ficar para ele contar isso para o cliente.
a dor de estômago que vai dar, É só a ele tela. vai sonhar à noite com essa lima, ele pode ter certeza que à noite ele vai sonhar com essa lima, né? E para tirar, meu amigo, eu já fiz alguma vez aqui o custo para se tirar mais ou menos uma lima do canal. Você É o tempo que você gasta, né? O tempo que você gasta. Às vezes você gasta 2, 3 sessões, você estava fazendo 2, 3 dentes também. Então, assim, eu concordo exatamente com você. O maior problema de reutilização está literalmente no fator e se quebrar. Quebrou, com toda a economia que você fez querendo reutilizar o instrumento, ela se perde com um instrumento quebrado. E é incrível isso. E além do problema que isso pode trazer a nível, a gente pensando só no tempo que ele vai ter para tirar, né? Você já imaginou um processozinho que Tem está esse muito ainda. na moda, né? Nos Estados Unidos, o cara não tem, ele não reutiliza, não é com medo de fratura de instrumento, não. A fratura é a consequência da fratura, né? É. Que é o processo que ele vai tomar, com certeza. E isso está virando moda no Brasil. Quantas vezes eu estou salvando colega aqui que fala, ó, ultimamente eu ando salvando especialista aqui que está reutilizando 4, 5 vezes lima, o cara já liga pedindo assim, ó, eu que vou te pagar, faz um preço legal aí para mim. Porque se ela já entrou na justiça, nós já estamos num acordo, mas tem que tirar o instrumento. Quer dizer, eu que vou bancar ainda, eu que tenho que abaixar o meu preço, o meu ganho, para tirar o cara da berlinda, né? Outra coisa que a gente não falou, Fred, que a gente tem que lembrar disso, a gente está falando, obviamente, no fator não só financeiro, mas também no fator. Isso interfere no financeiro. Antigamente, para a gente fazer um canal, a gente usava 8. A gente não, né? Vocês. Utilizava 8, 10, 12, às vezes até 16 instrumentos para fazer um canal. Então, Nossa. os desgastes eram totalmente seletivos por instrumento. Hoje em dia, você tem um instrumento que faz o trabalho desses 16 inteiro. Então, a anatomia cobra desse instrumento todo esse processo que era feito por outros 16. Então, acaba que você está dando a carga toda de trabalho de 16 para 1. Você perde o corte, você perde eficiência de corte, você tem microtrincas no instrumento que são imperceptíveis, você tem, às vezes, a deformação. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que nós dois deixamos um pouquinho passar, mas que eu acho que é bem lembrado, porque muitas vezes é igual falar, eu usava... 5, os jogos iniciais eram 7 limas, né? Da Pro Design, quando Então, assim, você usava as limas em pontos muito menores, por muito menos tempo, e você usava 7 limas para fazer um canal. Então, uma você entrava em 1 e 2 milímetros, a outra você entrava mais 1 milímetro, a outra você entrava mais 3. Então, o desgaste desses instrumentos era muito menor. Mas, em consequência, também, o custo por seção de canal com liquadar as limas era maior. Então, quando você tem uma lima para fazer o trabalho de 16, ela não necessariamente vai custar 16 vezes menos, mas ela vai fazer o trabalho, às vezes, até 16 vezes mais rápido também. E não vai custar 16 vezes mais, né? É isso que o endodontista muitas vezes não enxerga. E é o preparo segmentado, até que o Fabinho citou aqui, a gente chamava de preparo segmentado. A gente ia cortando por etapas para facilitar a lima chegar, né? Hoje, você falou, você vê, eu uso aqui uma 2501, uma 1505, uma 2504. Com 3 limas, eu faço um canal super atrás, super curvo, que eu usaria antigamente 7, 8 limas para fazer. Quer dizer, o custo disso vai cair, mas o estresse que essa lima vai sofrer é muito violento. É maior. Esse sim é 16 vezes maior. Justamente. O que você citou das microtrincas, né? Eu ia mostrar isso aqui, né? Que é o trabalho deixa eu lembrar o nome dele aqui, ó, do Paulo Eduardo, o doutor Paulo Eduardo, foi feito na Mandic, mostrando as trincas e as microtrincas por uso de lima. Quer dizer, depois que você usa uma vez, na segunda vez, você já vai ver que
já tem microtrincas ali que, lógico, a olho nu você não vai ver, que nem ao nível de microscópio normal você não vai ver, isso é só imagem de microscópio de varredura. É. Então, essa lima ela sofreu um estresse que ela vai ter já esse tipo de trinca, mesmo com tratamento térmico, mesmo sendo a melhor lima do mundo. E o cara quer reutilizar 5, 6 vezes. Né? Isso que a gente colocou, né? Eu gosto muito também de citar no que a gente citando os fatores, né? A gente estava citando o fator das limas, o fator financeiro e o fator humano, cara, é uma coisa que determina isso pra caramba. Você já viu um dia ruim? Isso acontece comigo, acontece com você. Um dia que você acordou de zigue-zira. Tem dia que sua mão não tá legal, cara. Tem dia não adianta. Adianta Tem não. dia que você não tá naquela vibe boa, naquela energia boa, né? Eu gosto de falar que o ser humano ele se equilibra entre a razão e a emoção ali. Não, A gente não encalma. isso acontece demais. O dia que você acorda ruim e o primeiro paciente você já quebra uma lima, você já fala, não devia ter nem saído da cama. Gui, foi uma coisa engraçada que aconteceu. O primeiro caso que eu fiz inteiro, pós-pandemia. Esse caso foi interessante, porque, cara, eu me senti destreinado. É verdade. Né? Como é que você perde aquele feeling, você perde aquele... É igual jogador de futebol, você tem que treinar todo dia, fazer um pouquinho todo dia. Cara, no dia que eu voltei no motor, que eu peguei na mão, dava uma tendência maior de querer colocar mais força, de tudo. Você perde Então, a sensibilidade. isso, porque você tem que ter aquele feeling, né? Você tem que ter o sentir na mão, né? E trabalhar sempre entre a razão e a emoção ali, né? Porque a pressão, eu gosto muito de colocar que o ser humano, muitas vezes, eu odeio trabalhar sob pressão. Eu odeio trabalhar com um cliente aqui e outro esperando na recepção. Isso me traz uma angústia daquele negócio de tempo. Eu vou ter que agilizar, vou ter que andar um pouco mais rápido para isso, porque eu prometi, às vezes, de acabar aquele caso do cliente. O indicador estava esperando para essa semana o cliente, né? E muitas vezes você sai da razão, vai para a emoção e ferra. mete mais força nisso. Então, muitas vezes, a gente se estrepa também nesse quesito aí, né? Que é o que eu gosto de colocar aí, né? A razão e a emoção agindo sobre a mão, ali, infelizmente, que é onde eu acho que está o pior problema, né? Você falou uma coisa interessante também, né? Sobre... Algumas pessoas estavam falando aí até de destro ou de canhoto, estou vendo os comentários aqui do Heitor, né? Heitor, eu tenho uma grande vantagem sobre vários hemanotistas, eu sou ambidestro. Eu consigo instrumentar e abrir um dente tanto com a esquerda quanto com a direita, sendo que minha mão principal é a canhota. Mas isso é uma vantagem, por quê? Porque dependendo do ângulo de inserção, dependendo, né, que é uma coisa também que muitas vezes pode levar à fratura, né? Vou te falar que a última lima que eu fraturei, eu fraturei por ângulo de inserção errado, um dente muito difícil lá atrás. Muitas vezes você quer colocar microscópio, espelho, e você vai tentando, né, posicionar a lima. Tanto que ela quebrou quase em cima do cabo. Eu puxei com uma Stiglitz, eu puxei e trouxe ela. Não foi uma fratura básica de lima, né? Mas lima nova, e fraturou. Isso acontece, a gente fala, só não acontece com quem não faz, né, Gui? Do que mais que a gente estava comentando aqui que a gente poderia falar, Gui? Uai, na verdade... A gente estava falando dessas microfraturas, esse trabalho é sensacional. Não sei se o Paulo Eduardo está aí assistindo a gente, esse cara fez um trabalho bacana demais. As microfotografias dele são violentas, ó, de quantas vezes se usa, né? Aí dá para ver uma distorção. Ó. Na segunda e na terceira dá para você ver claramente a distorção da lima pós-uso. Na região aqui, né? Bem mais para baixo um pouco, né? Uhum. Aí inverti aqui, peraí. Você inverteu sua câmera, ainda bem que não tinha nada na sua frente.
Não, tem uma caixa atrás que está segurando o iPad, então não tá. É que eu estou aqui também com a aula online aqui do lado e eu estava tentando ver essa distorção aqui, mas eu não consegui ver, né? Então, voltando à vaca fria aqui, da reutilização, né? De quantas vezes reutilizar. Cara, eu gosto de falar que reutilizar é roleta russa. E eu não estou aqui para reutilizar, não preconizo reutilizar. Se você conversar com os grandes endodontistas do mundo, eles não reutilizam, né? O Pudim de Cachaça, Edson, meu amigo aí, representante. Viu, Edson? Não mande seus alunos, os vendedores, os seus compradores em reutilizar a lima. Lima de níquel titânio está num custo muito barato, principalmente as da Easy, né? Eu hoje, basicamente, perguntaram se eu faço uso único de todas as limas. Heitor, eu acho que não vale a pena, pelo preço que eu coloco do meu produto final, do meu trabalho de canal, reutilizar a lima. Não vale. O custo que eu tenho para remover, alguém levantou aqui também, a destruição que eu vou ter que fazer, que não tem como você remover uma lima sem fazer uma destruição de dentina maior do que o desejado. Por mais que a gente queira, por mais técnicas modernas que a gente tenha, infelizmente, essas limas, o estrago que vai ser feito vai levar o dente bem a um nível de estresse. De sujeito à fratura no futuro, né? É difícil, né? A redução de fraturas minhas, depois que eu parei de fazer o uso único, que eu só parei de reutilizar a lima, eu vou te falar que é difícil, eu não lembro de quando eu reutilizei lima. Eu lembro até do Rodrigo Sanches, eu não sei se ele está online aqui, que hoje mora no Canadá, uma vez ele me falou isso, falou, Fred, eu jogo fora, cara, não vale a pena. A dor de estômago que eu tenho por causa de uma droga dessa fraturada, eu prefiro muito mais jogar fora e dormir tranquilo. Ainda mais no Canadá, que você tem esse problema de processo também, que é muito maior de tudo, né? Então, a tendência da gente ter uma fratura, até no próprio dente, pelo desgaste para remover uma lima, é muito maior, né? Então, eu sei explicar isso para o cliente, por mais que você explique que acontece, que às vezes pode acontecer, e pode acontecer com lima de uma vez, né, Gu? Acontece. Acontece. Igual estou te falando, dependendo da anatomia ali, se você não pegou, né? Estão me perguntando se eu não reutilizo lima manual. Aqui eu vi alguém perguntando. Olha, geralmente a lima manual que eu uso é mínima. Eu uso 0,8 e 10 de 21 milímetros. É a lima que eu uso para instrumentar canal. Essas limas, quando eu uso, é porque o rotatório não chegou. Então, é lima que eu vou botar força. As targets aí que eu uso, geralmente eu uso também. Quando o rotatório não chegou, que a manual vai, é raro ela não sair toda destruída, né? Não sei, o que você acha disso aí também, Gui? Eu sei que a manual, realmente, quando você vai utilizar a manual, hoje em dia, é para romper obstrução, para conseguir a patência que está obstruída, e realmente, você acaba fazendo uma pressão apical considerável, e geralmente, realmente, ou às vezes ela vem até esticada até também. Mas é o que você falou, as que eu uso também são 8 e 10 de 21. Às vezes uma 15 de 21 também, mas lima de manual de 25 milímetros eu uso só para medir comprimento de dente. Eu também, só para fazer odontometria. Eu faço também com... Eu tenho um joguinho lá que muitas vezes é engraçado, que de tanto esterilizar, o cabo esfarinha. A lima não foi usada, mas porque às vezes eu preciso de ter a lima para fazer odontometria. Então, às vezes, o cabo da linha está ruim. Eu mando jogar fora porque a lima começa a ficar feia, né? Ela pega Ô, Fabinho, falar de Glad Path aqui, o seguinte, lima de reutilização, nós estamos falando de reutilização de lima. Lima de Glad Path, dependendo do estresse, vamos falar, a que eu gosto de usar, a minha predileta é a 2501, tá?
3001, 3501 é raro. 3501 é raríssimo usar. Eu uso 2501 e 3001. Eu não pego mais filezinho. 3001. Eu não pego mais filezinho. Os canais que eu pego é tudo fumo, é tudo atrésio. Lima de Gladpath, que já vai sofrendo um estrago, que você entra, por exemplo, que o pessoal morre de medo. Eu não levo a 2501, porque ela estala, ela está sofrendo um estresse do cão. Eu vou te falar que eu já quebrei uma 2501, mas eu quebrei ela no osso, que ela passou para o lado de fora do dente, cravou lá e eu cobrei até mais caro do cliente, que eu cobrei como implante, né? Mas que geralmente fica... eu não reutilizo quase nada hoje. Eu tenho um gasto alto de lima, mas eu tenho um custo mais alto também, né, nos meus canais. Eu não cobro barato, eu não estou na idade mais de ficar cobrando barato. Mas, cara, se você vê o custo de um canal hoje, ó, eu te garanto isso. Eu não sei quanto é o custo, eu teria que fazer uma planilha, porque a planilha é baseada no custo de cada um de consultório. 50% de qualquer consultório, de qualquer cliente, de qualquer dentista, é Prolabore, 50%. Então, o mais caro do consultório é o Prolabore do cliente, é o Prolabore do dentista. Então, se você diminuir um pouquinho no seu Prolabore e usar só lima, o gasto com dental é ridículo. As pessoas gostam de falar que dental estão economizando, que gasto com dental é uma coisa alta, por isso que não usa. Eu tenho aqui um Fred, fluxo de caixa ético. aqui a gente tem 3 minutos mais ou menos, porque Legal. ele encerra sozinho, viu? Só para te avisar que ele encerra sozinho. Aí Não. quando der o 30, ligado. a gente acaba. Nós estamos com 4 minutos. Mais ou menos. Então, o custo não não está aqui, eu não abaixei a foto. Eles estão perguntando de reutilização, para esclarecer a questão de reutilização de Gladpath. Gladpath é uma lima como outra qualquer. A Gisele é mais complexo de usar ou não, entendeu? Mas eu não reutilizo. Ainda mais as minhas que eu boto para quebrar, tá? Gladpath com 1503 e 1505 vai depender da anatomia. Então vai depender do que a gente vai usar. Eu faço muitas vezes com a Gisele, com a 2501. Mas, às vezes, vou direto com a 1503 ou com a 1505. Eu tenho utilizado a 1503 também. Gosto bastante. E passo a 2501 depois. Isso aqui não era o intuito da nossa live. Nossa live era de reutilização. Sim. Então, a pergunta de quantas vezes, a minha resposta para quem está assistindo é o seguinte: lima rotatória, o preço que a gente está pagando, galera, é uso único. Não vale a pena emocionalmente, economicamente, e não vale a pena tecnicamente. Isso aí está comprovado, tem 1000 trabalhos mostrando. Agora, o brasileiro quer reutilizar EasyClean, quer esterilizar EasyClean. Completo, né? Queria agradecer, galera, a presença de todo mundo. Nós estamos com menos de 1 minuto. A gente teve aqui uma presença legal. Eu tenho olhado aqui direto, média de 150 pessoas aqui na live, né? Muito Obrigado pela presença aí. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Fred, também. Polêmico. Valeu. É um assunto bem polêmico isso aí. Não tem como não ser, né? São assuntos que vão criar polêmica sempre, mas com o tempo todo mundo vai ver, né? E eu quero aqui, já que nós temos 1 minuto e 20 ainda, deixar uma coisa aqui, que é um comentário que eu gosto de fazer, muitos já fizeram na live. Vocês têm que dar graças a Deus e ficar de joelho que vocês têm uma Easy no Brasil, tá? Porque com o dólar a 5, eu queria ver quanto que ia estar uma lima hoje da Dentsply, uma lima, não sei como o Michel vai fazer, da MK Life. O Michel não é concorrente, é parceiro, né? Como eles vão fazer com o dólar nesse valor que está aí, bicho? Se a gente não tivesse uma lima nacional, nós estávamos no sal. Nós íamos ter que aumentar custo demais de gasto de lima. É uma coisa absurda, né? Então, obrigado a galera pela presença aí, obrigado a Easy pela oportunidade, né? E eu acho que
A gente pode colocar mais assuntos polêmicos aí. Acho que vocês poderiam mandar para o canal da Izzy, né? Aqui no Instagram mesmo. O que vocês gostariam que a gente debatesse aqui sobre anatomia, sobre glide path? Vamos falar de outras coisas, a gente está aí para isso. Né? Obrigado, galera toda aí. Temos 10 segundos. Obrigado a todo mundo pela presença. Um abraço. Para gravar aqui, como é que eu faço? No final vai perguntar. Vai perguntar e você grava.